Através do profeta Natã, Deus começa a revelar seu plano. Ele lembra a Davi de suas origens humildes, um chamado que ecoa até nós hoje. Em um flashback poderoso, vemos um jovem Davi como pastor, cuidando de suas ovelhas. Um cenário de simplicidade e dependência. A voz de Deus ressoa através de Natã. Fui eu que tirei você das pastagens, do cuidado do rebanho, para ser o soberano do meu povo Israel. Esta lembrança não é para diminuir Davi, mas para magnificar a soberania e a graça de Deus, que escolhe o improvável para realizar o impossível. A fidelidade de Deus é a rocha sobre a qual todas as suas promessas são construídas. Uma montagem rápida nos mostra as inúmeras vitórias de Davi, batalhas vencidas e desafios superados, sempre com a presença de uma luz divina ao seu lado, simbolizando a mão protetora do Senhor. Deus afirma sua lealdade inabalável. Estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos de diante de você. Esta é a base de toda a grande promessa que recebemos. O histórico do cuidado infalível de Deus em nossa vida passada é a garantia de sua presença em nosso futuro. O clímax da revelação divina se desenrola em um jogo de palavras celestial. Davi, com um coração grato, olha para as plantas de um templo magnífico que desejava construir para abrigar a Arca da Aliança. Ele queria construir uma casa para Deus. No entanto, a imagem se dissolve, transformando-se em uma vasta árvore genealógica que se estende através dos séculos. É aqui que Deus inverte a expectativa humana com uma promessa que transcende a arquitetura e o tempo. Ele diz a Davi, através de Natã, o Senhor mesmo estabelecerá uma casa para você. Não uma estrutura de pedra e madeira, mas uma dinastia, um legado eterno, uma linhagem real que nunca terminaria. A promessa de Deus não se limita a Davi, mas se estende ao futuro, garantindo a continuidade de seu legado. Uma visão profética nos mostra um futuro rei, Salomão, o filho de Davi, supervisionando a construção de um templo magnífico, cumprindo a parte física do desejo de seu pai. Deus declara: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, eu estabelecerei a sua descendência para sucedê-lo, o seu próprio filho, e firmarei o reino dele. Ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei o trono do reino dele para sempre. Deus promete uma relação paternal, marcada tanto pela disciplina quanto pelo amor incondicional. Vemos imagens simbólicas de um pai, representando Deus, corrigindo com firmeza, mas nunca abandonando seu filho, o descendente de Davi. A promessa é clara: quando ele errar, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas o meu amor nunca lhe será tirado, como o tirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. A aplicação para nós é imensa e profundamente consoladora. A disciplina de Deus é uma prova de seu amor pactual, não um sinal de rejeição. A magnitude da promessa divina deixa Davi atônito. Um close-up em seu rosto revela um misto de choque, humildade e reverência, enquanto ele absorve a profundidade do que acabou de ouvir. Sua casa, seu reino e seu trono seriam estabelecidos para sempre. Esta é a aliança davídica, um dos pilares da história da salvação, um pacto incondicional que aponta para uma promessa ainda maior e um rei eterno no futuro. Jesus Cristo, no filho de Davi. Natã conclui a profecia e Davi fica em silêncio, processando a graça avassaladora de Deus. Ele pediu para fazer algo por Deus e, em resposta, Deus prometeu fazer tudo por ele e por sua descendência. Davi recebeu infinitamente mais do que pediu ou imaginou, uma promessa que mudaria para sempre o curso da história humana. Como ele reagiu a essa graça imerecida e a essa promessa monumental? Mergulharemos na poderosa e comovente oração de gratidão de Davi, uma lição de humildade e adoração para todos nós. Através do profeta Natã, Deus começa a revelar seu plano. Ele lembra a Davi de suas origens humildes. Fui eu que tirei você das pastagens para ser o soberano de Israel. Deus afirma sua fidelidade.
Estive com você por onde você andou. Esta é a base de toda grande promessa. O histórico do cuidado de Deus em nossa vida. E então, vem a virada surpreendente. Davi queria construir uma casa para Deus, mas Deus diz: o Senhor mesmo estabelecerá uma casa para você. Uma dinastia, um legado eterno. A promessa se estende ao futuro. Seu filho, que procederá de você, é quem construirá a casa para o meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Deus promete uma relação paternal. Quando ele errar, eu o punirei, mas o meu amor nunca lhe será tirado. A aplicação para nós é imensa. A disciplina de Deus é prova de amor, não de rejeição. Sua casa, seu reino e seu trono seriam estabelecidos para sempre. Esta é a aliança davídica, um pilar que aponta para uma promessa ainda maior no futuro. Davi recebeu mais do que pediu. Uma promessa que mudaria a história. Como ele reagiu a essa graça imerecida? Mergulharemos na poderosa oração de gratidão de Davi. Após receber a promessa divina de uma dinastia eterna, a reação de Davi não é de orgulho ou arrogância, mas de uma profunda e comovente humildade. Ele entra na tenda onde repousa a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, e se senta. Esta postura em si já é uma lição. Ele vai e se coloca diante do Senhor, despido de sua majestade real, como uma criança diante de um pai grandioso. Em um close-up que revela a admiração e o questionamento em seu rosto, a primeira pergunta de Davi revela o coração de um servo verdadeiro. Ele murmura: quem sou eu, soberano Senhor, e o que é a minha família, para que me trouxesses a este ponto? Ele olha para trás, para sua origem humilde como pastor, e vê a distância incomensurável que Deus o fez percorrer. Para Davi, a promessa grandiosa que acabara de receber não era um prêmio por seus méritos, mas um presente absolutamente imerecido, um ato de pura graça. Ele reconhece que tudo o que é e tudo o que tem provém exclusivamente da vontade e da palavra de Deus. Esta é a nossa primeira e mais fundamental lição da oração de Davi. A verdadeira e única resposta adequada à graça de Deus é o quebrantamento, a humildade que nos esvazia de nós mesmos para sermos preenchidos por Ele. A partir desse reconhecimento de sua própria pequenez, o foco de Davi se expande de forma grandiosa. Sua perspectiva muda de si mesmo para a imensurável grandeza de Deus. A câmera se afasta de sua figura solitária na tenda e sobe em direção aos céus, mostrando a vastidão do universo como pano de fundo para sua adoração. Suas palavras ecoam com reverência: quão grande és tu, soberano Senhor! Não há ninguém como tu, e não há Deus além de ti, segundo tudo o que ouvimos com os nossos próprios ouvidos. Davi, então, louva a Deus, não por conceitos abstratos, mas por seus atos concretos e únicos na história. Ele recorda a libertação do povo de Israel do Egito, a formação de uma nação a partir de escravos, um ato redentor sem precedentes. Davi entende que sua própria história, sua coroa e seu reino não são um evento isolado, mas estão profundamente inseridos no grande plano redentor de Deus para o mundo inteiro, iniciado com Abraão e manifestado na libertação de seu povo. A aplicação para nós, hoje, é poderosa e transformadora. Nossa identidade mais profunda não se encontra apenas em quem somos, em nossos talentos ou conquistas, mas em a quem pertencemos. Somos, pela fé, parte do povo que Deus chamou para a sua glória. A oração de Davi nos convida a situar nossas vidas dentro da grande narrativa da redenção de Deus. No final de sua oração, a humildade e a adoração de Davi se transformam em uma ousada declaração de fé. Ainda em sua postura reverente, ele olha para cima com confiança e pede a Deus que cumpra sua palavra. E agora, Senhor, mantém para sempre a promessa que fizeste a respeito do teu servo e da sua descendência. Faze conforme prometeste. Ele não duvida, ele não hesita. Ele apenas pede a confirmação daquilo que Deus, em sua soberania, já declarou. Sua oração é um amém à promessa divina,
Pedir que a casa de Davi seja abençoada para sempre não é um ato egoísta, mas um alinhamento perfeito de seu desejo com a vontade revelada de Deus. Sua oração nos ensina a abraçar as promessas de Deus com uma fé inabalável e a viver na expectativa de seu cumprimento. Mas essa promessa, simbolizada pela coroa passando de geração em geração, tem um alcance muito maior. Ela aponta para um rei eterno, um descendente de Davi, cujo reino jamais terá fim. E é sobre ele que exploraremos a seguir. Deus prometeu a Davi um trono eterno e um reino que jamais teria fim. No entanto, ao olharmos para a história, vemos um quadro diferente. O glorioso reino de Israel, após passar de Davi para Salomão, acabou se dividindo e, por fim, desmoronando. O templo foi destruído, Jerusalém caiu e o povo foi levado para o exílio na Babilônia. Como poderia a promessa de um reino eterno ser verdadeira se a dinastia terrena de Davi chegou a um fim tão trágico? Onde estava o cumprimento da palavra de Deus em meio às ruínas de um reino conquistado? Esta aparente contradição é o coração de um dos maiores mistérios da fé. Em meio aos tempos mais sombrios da história de Israel, quando a esperança parecia perdida, Deus levantou profetas para reacender a chama da promessa. Iluminado por uma inspiração celestial, o profeta Isaías escreveu sobre um futuro glorioso. Ele falou de um ramo que surgiria do tronco de Jessé, pai de Davi. Este descendente real não seria apenas mais um rei, mas um governante que traria justiça, retidão e uma paz duradoura para o mundo. Essa promessa de um Messias, um rei ideal, ecoou através dos séculos, mantendo viva a esperança do povo. Anos mais tarde, essa antiga profecia começou a se cumprir de uma forma inesperada. O anjo Gabriel apareceu a uma jovem virgem chamada Maria, uma descendente da linhagem de Davi, e anunciou: o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre. Seu reino não terá fim. A promessa estava se concretizando em Jesus, o filho de Davi. Ele ensinou multidões, curou os doentes e foi aclamado como rei ao entrar em Jerusalém. No entanto, o reino que ele veio estabelecer era radicalmente diferente de tudo que o mundo esperava. O clímax desta história revela a verdadeira natureza do reino eterno. Quando levado perante o governador romano Pôncio Pilatos, Jesus declarou com autoridade: meu reino não é deste mundo. Sua realeza não se baseava em poder militar, riqueza terrena ou domínio político. O trono de Jesus não é feito de ouro, mas sim a cruz, onde ele voluntariamente entregou sua vida para conquistar o pecado e a morte, vencendo o verdadeiro inimigo da humanidade. Sua coroa não é de joias, mas de glória eterna, conquistada através de sua ressurreição gloriosa. Ele não reina sobre um território geográfico, mas sobre os corações e as vidas de todos aqueles que colocam sua fé nele. A casa que Davi desejou construir para Deus, um templo de pedra, encontrou seu cumprimento final na obra de Jesus. Ele edificou uma casa espiritual, a igreja, uma família composta por pessoas de todas as nações, unidas pela fé. O reino que ele estabeleceu é eterno, não porque é uma dinastia terrena, mas porque é o próprio domínio de Deus manifestado no mundo através de Cristo. Assim, a promessa feita a Davi há milhares de anos encontra seu sim definitivo e seu cumprimento perfeito em Jesus Cristo. Ele é o Rei eterno, cujo domínio transcende o tempo e o espaço. E o mais incrível é que esta não é apenas uma história do passado, é uma realidade presente. Jesus nos convida a fazer parte deste reino eterno, a nos tornarmos cidadãos de seu governo de amor e graça. Mas como vivemos como cidadãos deste reino hoje, em nosso mundo complexo e desafiador? No nosso vídeo final, exploraremos as implicações práticas e transformadoras desta verdade eterna em nossa vida diária, descobrindo como a promessa a Davi continua a moldar nosso propósito e nosso futuro.
Nesta jornada por 2 Samuel 7, vimos como o desejo sincero de Davi de construir um templo para Deus foi transformado na promessa divina de uma casa eterna, um reino que se cumpre em Jesus Cristo. Mas essa história, de quase 3.000 anos, não é apenas um registro do passado. É um convite vivo para nós hoje. Então, como vivemos como cidadãos deste reino eterno? Primeiramente, sirva com um coração grato. Antes de fazer qualquer coisa para Deus, precisamos parar e reconhecer tudo o que Ele já fez por nós. Nosso serviço não deve nascer de uma obrigação, mas transbordar de um coração cheio de amor e gratidão pela sua graça imerecida. Em segundo lugar, renda seus planos a Deus. Davi tinha um grande plano, queria construir um templo magnífico. No entanto, Deus tinha um plano ainda maior. Ele queria construir uma dinastia eterna através de Davi. Muitas vezes nossos planos são bons e bem-intencionados, mas os planos de Deus são sempre maiores e mais perfeitos. Portanto, devemos orar com um coração submisso, dizendo: Senhor, não a minha vontade, mas a tua seja feita. É preciso confiar no plano soberano dele, mesmo quando não o compreendemos completamente. Terceiro, encontre sua segurança na identidade eterna. Você é um cidadão do reino de Cristo. Seu verdadeiro valor não está em seu sucesso profissional, em suas posses materiais ou no seu status social. Sua identidade mais profunda e segura está em pertencer a Ele. Viva com a confiança inabalável de quem faz parte de um reino que jamais será abalado, uma rocha firme em meio às tempestades da vida. Por fim, seja a casa de Deus no mundo. O maior e mais glorioso templo de Deus hoje não é uma estrutura feita de pedras e ouro, mas sim de pessoas transformadas pelo seu Espírito. Nós somos o templo vivo, a casa de Deus na terra. Portanto, seja a presença visível de Cristo onde quer que você esteja, em sua família, em seu ambiente de trabalho, em sua comunidade. Reflita o seu amor, a sua graça e a sua verdade em todas as suas interações. A aliança davídica encontrou seu ápice e cumprimento perfeito em Jesus, e agora, essa promessa vive e se manifesta através de nós, sua igreja. Viva como um filho do rei, um verdadeiro herdeiro da promessa eterna. Se esta mensagem tocou seu coração, nós convidamos você a se inscrever em nosso canal para continuar crescendo na palavra. E não se esqueça de compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam descobrir o legado eterno do reino de Deus. Muito obrigado por nos acompanhar neste estudo.